Sejam muito bem-vindos ao canal que foi feito especialmente para vocês. Bem, pessoal, hoje eu vou contar um relato muito especial, um relato muito emocionante no meu coração, porque muita gente fica nessa dúvida de saber, na hora certa que eu fiquei sabendo que eu seria pai. Mas não é aquele vídeo que a minha esposa me falou que eu seria pai. É outro assunto. Mas antes de mais nada, eu sou Leandro Miranda, sou marido da Carolina e pai do Isaac Lutero, de 3 meses e meio. E, gente, aconteceu algo muito incrível. Porque eu contei no relato, num vídeo que é importante vocês verem, o vídeo quando eu fiquei sabendo que seria pai. Então é um vídeo que tá lá no canal, quando eu fiquei sabendo que seria pai, que fala muito sobre como a minha esposa me falou que eu seria pai. A forma que ela utilizou, uma forma surpreendente, eu contei um pouco dessa história. Hoje eu quero contar uma história muito legal, como Deus me falou que eu seria pai. Isso mesmo. Eu tive um recado de Deus que eu seria pai. E isso é muito emocionante, isso para mim é muito incrível. Mas como é que foi esse recado, Leandro? Como é que isso aconteceu? Eu conto para vocês, foi de uma forma muito incrível, uma forma que eu jamais esquecerei, uma forma que eu pretendo deixar registrado aqui, porque é uma forma que eu tenho certeza que vai mexer com o coração de vocês. Antes de mais nada, eu preciso relatar algo muito, contextualizar a situação. Eu tenho 1 ano e 4 meses de casado com a minha esposa. E nós, quando a gente casou, a gente já tinha um sonho de ter filho logo então. Então, eu já falei sobre isso, mas eu gosto de repetir. A gente não fez nada para impedir que viesse o filho. Então, a gente tinha uma expectativa que o filho viesse até de prima, no primeiro mês. A gente queria muito isso. Mas não veio. Então, não veio no primeiro mês. Não veio no segundo mês. E aí, no terceiro mês, a gente já começou a ficar meio achando estranho. Porque, né, a gente lá, um jovem casal que tinha acabado de casar, então foi muito emocionante. A gente tava assim com uma expectativa muito alta de ter filho, só que uma expectativa que às vezes se transformava numa ansiedade. E toda vez que estava prestes a vir a menstruação, eu ficava ansioso. Então esse recado vai para vocês, papais, vocês que ainda não têm esse bebezinho ainda no ventre. Então eu falo muito aqui para mamães que estão grávidas, como o papai pode ajudar. O neném quando nasceu, como o papai pode ajudar. Mas aqui eu vou falar também como o papai pode ajudar até antes mesmo de ser papai. Então naquele momento que vocês estão sonhando, é o sonho. Começou com um sonho. Então, literalmente o meu foi um sonho. Eu orava muito, né, a Deus sobre essa situação. Que eu ficava pensando assim, mas será que tem algum problema? A gente está tentando, já são 3 meses tentando e nada. O que está acontecendo? Claro, né, gente, não nenhuma ignorância, eu sabia que existiam processos que em casais demoram anos para vir a gravidez, outros demoram pouco menos meses, mas assim, gente, eu tenho que trabalhar isso no meu coração. Tô trabalhando até isso com psicólogo, eu sou um cara muito imediatista, tá? Isso aí é uma das falhas minhas. Mas de toda forma, eu falo com vocês que era algo que estava gerando uma ansiedade. E eu orando um dia à noite, eu fiz uma oração com Deus, falando, né, Deus, por que está acontecendo? A gente quer ter filho, filho é um propósito do Senhor de família, mas tudo não acontecia nada, né? Tudo indo. Um belo dia eu tive um sonho. E como é que foi esse sonho? Eu sonhei que eu estava num lugar muito bonito, um campo verde, com uma colina bem extensa. E muitas pessoas nesse lugar, muitas pessoas. E pessoas do meu convívio, amigos nossos, amigos meus e da minha esposa. E nesse momento, dessas subidas e descidas desse pessoal na colina, eu vi uma amiga minha, que é a Gil e a Camila, que são amigas, né? Elas estavam descendo e elas me viram e falaram assim: Leandro, você tá atrasado. Aí eu falei assim, gente, mas como é que eu tô atrasado? Atrasado pra quê? Atrasado pro chá revelação do seu filho. Chá revelação? Minha esposa nem tá grávida. Como assim, gente? Vocês estão doidos? Não, é lá em cima, é lá em cima. E isso que eram as coisas de sonho bem doido, eu fiquei muito desorientado. Aquele tanto de gente, eu não sabia o que eu fazia. Em vez de subir a colina, eu desci, porque tinha uma praça para tentar entender o que estava acontecendo, porque eu achei que podia ser uma pegadinha delas. Mas descendo até a praça, tinha uma aglomeração de pessoas.
E no centro dessa aglomeração tinha o meu pastor, o pastor Lúcio. O pastor Lúcio estava com a Bíblia e ele só disse assim, ó, Abacuque 2:3, Abacuque 2:3, Abacuque 2:3. Ele repetiu isso 3 vezes e eu acordei. Gente, eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Abacuque é um dos profetas menores, né, que está no Antigo Testamento. Eu acho que tem muita gente que nem sabia que tinha esse livro lá. É um livrinho bem curtinho, são pouquíssimos capítulos. Se eu não me engano, são três capítulos. E simplesmente eu falei assim, meu Deus, eu tenho que entender o que estava lá. E nisso eu falei que era o mais óbvio. Eu peguei e fui buscar a Bíblia. Gente, com a Bíblia, aí foi entender o que o Abacuque 2:3 falava para mim. E aqui no Abacuque 2:3 é uma resposta de Deus a Abacuque. Abacuque era um profeta que conversava com Deus. E ele tinha os questionamentos dele e Deus dava as respostas. Isso era uma das respostas de Deus a Abacuque. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Gente, aqui ó, eu tenho que mostrar que eu fico arrepiado toda vez que eu leio. Isso foi uma resposta muito clara, porque Deus falou comigo aqui claramente que ele ia fazer e que não ia demorar, para eu simplesmente esperar. A palavra aqui, espere, que é a palavra que está grifada na Bíblia. Espere, porque era esperar, porque não tardará, certamente virá. E menos de um mês depois disso, minha esposa estava grávida. Então, por que eu gosto de contar isso para vocês? Porque foi muito claro que Deus fez comigo com uma forma de carinho, porque Deus, ele é amor, né? Ele fez uma forma com carinho, com amor muito grande na minha vida, em todos os sentidos, desde que eu voltei para Jesus, desde que eu comecei a formar minha família, tudo que ele fez para mim foi algo muito bonito, muito carinhoso. Mas não é porque eu sou especial, eu sou como você. Eu sou um filho que Deus ama, e Deus ama os seus filhos. E aí eu sei que eu acordei e falei com a minha esposa isso, depois que eu li, ela ficou empolgada, né? E depois que a gravidez foi anunciada, nós lembramos disso. E eu vou contar um pouquinho também, só um resuminho de como o nome do nosso filho nasceu depois disso, né? Eu tinha muito uma coisa que meu filho chamaria Lutero, 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 Lutero. Todo mundo sabe disso. E a minha esposa, meu filho, não, amor, será que esse nome realmente vai ser um nome que talvez nosso filho não vai sofrer bullying, aquelas coisas de mãe, né? E eu fiquei preocupado, fiquei pensando, fiquei sem saber como eu faria, porque eu não queria jogar um peso no meu filho. Eu sei que o nome é uma coisa de identidade, então o Lutero tem um significado muito forte, o nome do Lutero, mas eu falei assim, não, tá bom. Aí quando ela realmente estava grávida, que a gente foi então decidir o nome do nosso filho, eu estava um belo dia lá tomando banho, e pensando no nome de filho. A gente chegou até a comprar livrinho para nome de filho, viu, gente? E aí, pensando, e não vinha nome, num nome que ela gostasse, que eu não gostasse. Aí eu tomando banho, eu tô ali refletindo, de repente eu veio de novo o Abacuque na minha cabeça. Aí eu fui e falei assim, amor, qual que é aquele capítulo mesmo lá da Abacuque que eu li aquela vez, que Deus me deu ele antes de você engravidar? Aí ela pegou, olhou lá, Abacuque 2:3, amor, lê aí pra mim de novo. Aí ela leu, aí eu fiquei com aquele negócio. Isso eu tomando banho, ela no quarto. Aí ela foi e gritou, amor, nosso filho vai chamar Isaac. Aí eu, Isaac? Porque Isaac é o filho da promessa. Foi a promessa que Deus fez para Abraão e Sara, né? Então, e realmente ele fez uma promessa pra gente ali através da palavra dele. E assim nasceu o nome do nosso filho, que é Isaac. E claro, né, o Lutero veio junto, Isaac e Lutero. Então, gente, eu queria contar um pouquinho dessa história, principalmente para você aí, que tá tentando engravidar, que tá com essa dificuldade, que perdeu as esperanças, que talvez até tá fazendo tratamento, que sonha em ser pai, sonha em ser mãe. Eu não sei qual que é, eu não estou falando aqui de religião, eu não estou pregando religião, eu estou falando aqui de Deus. Então talvez a única coisa que você não tentou, que você deve tentar, é ter fé. A fé em Deus, porque Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Deus é fiel. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.